Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspende liberação de verba da saúde para pagamento de servidores. E você vai ver também. Ministério Público Federal instaura inquérito para apurar falta de medicamentos básicos em aldeias Chavante, em Mato Grosso. Cervejaria é condenada por obrigar motorista a transportar dinheiro. Rezoneamento eleitoral traz economia de verbas públicas e aperfeiçoamento da prestação de serviço ao eleitor. E na série sobre as dietas, histórias de mulheres que foram obrigadas a perder peso para recuperar a saúde. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspende a liberação de verba da saúde para pagamento de servidores estaduais. No último fim de semana, outra decisão havia autorizado o governo do estado a remanejar 225 milhões de reais para pagamento de salários. Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a decisão de suspender o remanejamento de 225 milhões de reais é do juiz federal Eduardo Dantas, que determinou que essa verba deve ser aplicada exclusivamente em ações de saúde de alta e média complexidade. O juiz ainda determinou que, caso o dinheiro já tenha sido transferido para o pagamento dos servidores estaduais, o superintendente do Banco do Brasil ou o substituto dele deverá retornar imediatamente o valor à conta de origem vinculada à saúde. O juiz ainda destacou que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a transferência de verbas federais para pagamento de folha de pessoal. Os policiais militares e bombeiros do Rio Grande do Norte estão em greve há 15 dias e os policiais civis do estado estão trabalhando em esquema de plantão. Eles estão sem receber os salários de novembro, dezembro e também o 13º, Érica. Obrigada, Carolina. O ex-governador do Amazonas, José Melo, foi preso após ter mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele está na sede da Polícia Federal. 4 ex-secretários estaduais também foram detidos. Os 5 são acusados de receber cerca de 20 milhões de reais em propina. De acordo com as investigações, além de dinheiro, o grupo recebia alguns presentes para favorecer empresas. A defesa do ex-governador informou que ingressou com um pedido na Justiça para impedir a transferência dele para uma unidade prisional. Ministério Público Federal instaura inquérito civil público para apurar a falta de medicamentos básicos nas aldeias Chavante, em Mato Grosso. A picadinha no pé da pequena Elisângela faz parte dos exames feitos nos recém-nascidos das aldeias do povo Chavante de Maraiuaticede. O avô Leonardo explica como os indígenas cuidavam da saúde antes de ter o postinho de atendimento na aldeia. Quando ele dava diarreia, eu vou pedir raízes tradicionais, tomar para o meu filho. E hoje, agora, sempre cuida meu neto, e junto com o enfermeiro, junto com o medicamento de seu, na indígena, esse é mais forte o medicamento. Dona Ederina tem quase 100 anos e levou uma mordida de cachorro. Todos os dias vem trocar o curativo. O carro manda a enfermeira buscar e eu digo para o técnico e enfermeiro que não precisa. Mas minha neta fala, vai ver como tá. E eu venho. A cidade mais próxima da aldeia fica a 40 quilômetros. Por isso, é tão importante ter um posto de saúde perto de casa. O que fez os casos de diarreia, desnutrição e desidratação diminuírem muito. Hoje mesmo o problema maior é respiratório mesmo. O problema é uma gripe, é um resfriado, mas nada grave, coisas que a gente consegue resolver dentro da aldeia, sabe? Por mês, a equipe médica dessa unidade de saúde realiza cerca de 5.000 atendimentos nas 4 aldeias do povo Chavante de Maraiuaticede. Aqui são realizados procedimentos básicos e primeiros socorros. Os casos mais graves são transferidos para Água Boa, São Félix do Araguaia ou até Cuiabá. O posto de saúde faz parte dos distritos sanitários especiais indígenas e segue o mesmo molde do Sistema Único de Saúde, o SUS.
O abastecimento de remédios e outros recursos é feito pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, que nos últimos meses atrasou o repasse, motivo que levou o Ministério Público Federal em Barra do Garças a abrir uma investigação. O Ministério Público, percebendo isso, a partir dessas constatações, nós já recomendamos que o distrito adote cautelas adicionais para que isso não volte a ocorrer, sob pena da gente ter que tomar providências na justiça ou providências até de responsabilização de um gestor público por não ter esse cuidado. A enfermeira coordenadora do postinho explica que depois da medida melhorou o abastecimento de medicamentos. O Ministério Público está sempre batendo em cima da falta da medicação e a gente já começou a receber bastante medicamento e, graças a Deus, deu uma melhorada significante. Está bem melhor agora. Cervejaria condenada por obrigar motorista a transportar dinheiro. A cervejaria Petrópolis foi condenada pela Justiça do Trabalho da Bahia a indenizar um trabalhador em R$10 mil por transportar alta quantia em dinheiro. Na ação, que tramita aqui no TRT da Bahia, o trabalhador alegou que, além de vendedor, também exercia a função de cobrador, tendo que transportar cerca de R$3 mil. Uma testemunha confirmou que todos os vendedores eram obrigados a trabalharem como cobradores quando havia falhas nos boletos de cobrança. A quinta turma reformou a decisão de primeiro grau, que havia condenado a cervejaria a indenizar o funcionário em R$ 1.500. O entendimento da Justiça do Trabalho é que o transporte de valores expõe os trabalhadores a um risco desnecessário. Ao transportar valores, é evidente que os empregados se colocam numa situação de risco acentuado, porque podem ser vítimas de assaltos, podem sofrer perseguições, como inclusive acontece em algumas hipóteses, né? Então, essa função específica tem que estar prevista, em princípio, como uma das atividades do contrato, né? O juiz alerta para as alternativas caso as empresas não tenham serviço especializado em segurança. Se for um caminhão de entregas, você coloca um cofre, né, e tira a chave desse cofre, mantém a chave no porte da empresa, né? Você faz treinamentos específicos para situações de contingências, como assaltos. Existem algumas medidas que podem ser tomadas para minorar o risco, mas o ideal é, havendo a necessidade do transporte de uma grande quantidade numerária, que haja realmente uma contratação de um serviço especializado nesse tipo de resguardo patrimonial. Um homem condenado a quase 1 ano de prisão por furtar uma peça de carne foi absolvido. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a liberdade. O homem havia sido condenado a 11 meses e 20 dias de prisão em regime fechado por tentar furtar uma peça de carne no valor de R$ 118. O fato ocorreu em um supermercado em São Paulo. O homem tentou sair com o produto sem pagar, mas foi flagrado pelo sistema de segurança. O supermercado recuperou a carne e ele foi preso. O homem foi absolvido pelo juiz de primeiro grau, que aplicou ao caso o princípio da insignificância. Mas a absolvição foi reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual, onde se entendeu que a absolvição resultaria em incentivo à conduta delituosa, pelo fato de o homem já ter cometido outros furtos. O caso foi parar no STJ, onde o ministro relator, Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu a impossibilidade da punição diante do caso. De acordo com o ministro, foi confirmada a situação de hipossuficiência social, uma vez que o homem está desempregado e faz tratamento clínico, o que dificulta sua reinserção no mercado de trabalho. A quinta turma do STJ acompanhou o voto do relator e restabeleceu a sentença de primeiro grau, absolvendo o homem. O delegado Eduardo Rodovalho, responsável por investigar a rebelião na colônia agroindustrial de regime semiaberto de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, afirmou que os 9 presos foram assassinados de maneira cruel. Outros 14 foram feridos durante um motim que ocorreu após uma briga entre alas e durou cerca de 2 horas. O delegado destacou o cenário de desolação no presídio. 2 alas ficaram totalmente destruídas. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária informou que 233 presos fugiram. Destes, 127 voltaram voluntariamente. E quando a situação se acalmou, os outros 29
foram recapturados. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, suspende devolução de professores que atuam em presídios e unidades socioeducativas do Paraná para escolas de origem. Voltamos em instantes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu por meio de liminar a eficácia de lei estadual do Paraná, que dispõe sobre os professores e profissionais de educação que atuam em presídios e unidades socioeducativas do Estado. A norma institui uma diária especial por atividade extra-jornada voluntária, a gratificação intramuros e adota outras providências, entre elas o retorno dos profissionais que atuam nos presídios para as escolas de origem. A ministra decidiu suspender a eficácia da lei, apontando a impossibilidade de se aguardar o exame da matéria pelo relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e a submissão da questão ao plenário no recesso, nesse período de recesso. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também suspendeu parte do convênio que definiu o regime de substituição tributária do ICMS. A repórter Viviane Novaes tem uns detalhes para a gente. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, esse convênio foi firmado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária para normatizar protocolos entre estados e o Distrito Federal sobre a substituição e antecipação tributária do imposto. Esse convênio entrou em vigor ontem, mas a ministra Carmen Lúcia suspendeu 10 cláusulas, entre elas a que criou regras próprias para a base de cálculo do ICMS para se fazer aí essa substituição tributária. A decisão é favorável à Confederação Nacional da Indústria, que entrou com uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal. Ela tem caráter liminar, ou seja, até o julgamento definitivo do caso. Érica. Obrigada, Viviane, pelas informações. O direito do consumidor nem sempre é respeitado. Mau atendimento, falta de informação e até cobrança indevida são as principais reclamações. Sai ano e entra ano e as reclamações permanecem. A telefonia e cartões de crédito continuam liderando a lista de reclamações no Distrito Federal. E o maior problema é a cobrança indevida, que representa cerca de 50% das reclamações. Os consumidores também reclamam da TV por assinatura e do serviço de atendimento ao consumidor. Você liga lá, eles falam que vai passar para atendente e você fica muito tempo esperando. TV e internet. Transferência de endereço durou mais de 1 mês e meio. Cai com frequência, né? O sinal fica fraco. Acho que até porque as operadoras, às vezes não entregam o que foi contratado, né? Eu acho que cartão de crédito foi o mais problemático, né? Cobranças indevidas, juros absurdos, né? Um dos maiores sites de reclamação do país divulgou um balanço das empresas que mais desrespeitam o consumidor. Como na capital do país, na maioria dos estados, as empresas de telefonia e TV a cabo também lideram a lista de reclamações. Internet, atendimento online dos bancos e também site de compras aparecem na lista, por não oferecer um serviço de qualidade. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado especialista em direito do consumidor, Pablo Pena. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, há algum tempo a telefonia celular vem liderando aí as listas de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor e também em sites na internet, né? Quais são os principais problemas que a telefonia celular apresenta aí, as reclamações dos consumidores, quais são? Certo, hoje os principais problemas hoje em relação à telefonia celular é a cobrança indevida, a troca de planos sem o conhecimento do consumidor, as cobranças indevidas, entre outras possibilidades, como a redução do plano, a redução da internet, a suspensão do funcionamento da linha telefônica, sem o conhecimento do consumidor, entre outros variados tipos de problemas. No caso de se ter um problema, qual o primeiro passo que o consumidor deve tomar? Ele deve ligar para a operadora para tentar resolver o problema, sanar ali mesmo na operadora? Exatamente. Às vezes pode ocorrer um erro da operadora, né? Então o primeiro passo é entrar em contato com essa operadora, anotar o número de protocolo, que é muito importante, né? E também a solicitação da gravação do que foi conversado. E se diante disso não resolver a situação, aí procurar o PROCON ou até mesmo a agência reguladora, que no caso é a Anatel.
Pois é, quando essa reclamação é feita diretamente à agência reguladora, a Anatel no caso, quais são as providências que ela pode tomar para solucionar não só o problema específico daquela pessoa, né, mas para acabar com aquele problema? Muitas das vezes a empresa reguladora, que é a Anatel, ela entra em contato com as empresas que estão ocasionando o problema, né, para solucionar. E se esse problema não for solucionado, até sanções, medidas administrativas são impostas a essas empresas até a solução dos problemas. Em outros casos, por exemplo, quando não é resolvido, quando você não consegue por meio do PROCON, por exemplo, que é um órgão aí de procuradoria do consumidor que age nesse sentido, e nem na agência reguladora, há uma medida judicial, há um canal judicial onde o consumidor pode apelar? Exatamente. Se nem a Anatel e nem o PROCON efetuar essa conciliação, né, resolver o problema, o meio mais comum seria ajuizar uma ação no juizado especial, cível, né? Ou se lá não conseguir, justiça comum. As reclamações feitas, hoje em dia, existem sites na internet, né, para receber reclamações dos consumidores, onde os consumidores também podem consultar para ver se determinada empresa, não só de telefonia, como qualquer outra, tem algum problema aí, ou já houve uma quantidade significativa de reclamações contra aquela empresa. Esse tipo de reclamação pode gerar uma multa para a empresa, ou só se for feita mesmo num órgão específico, como o PROCON, por exemplo? O meio mais utilizado para essas reclamações, hoje um site conhecido, é o Reclame Aqui. Esse site, por si só, ele só recebe esses problemas, né? Tanto de pessoa física ou de pessoa jurídica também. Mas esse site ele não pode aplicar sanções. Quem vai aplicar sanções, hoje até já reconhecido pelo STJ, é o PROCON. O PROCON, administrativamente, ele pode aplicar multas para as empresas que estão excedendo o bom funcionamento das redes. Então, quando o problema é recorrente, é sempre bom procurar um órgão de defesa do consumidor aí para registrar isso, ficar registrado, para que o problema não se repita com outros consumidores, né? Isso. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com Pablo Pena, que é advogado do consumidor, conversou com a gente a respeito desses problemas relativos à telefonia e como o consumidor deve agir no momento em que ocorrer esse problema. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série sobre as dietas, histórias de mulheres que foram obrigadas a perder peso para recuperar a saúde. A gente volta já já. O incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, completa 5 anos este mês. A tragédia intensificou a fiscalização de casas noturnas em todo o país. Houve um aumento da conscientização, também, de certa forma, houve um aprimoramento da legislação contra incêndio e pânico. Quando ele abre uma casa de atividades, uma boate, uma casa de shows, ele está colocando toda a população ou em segurança ou em risco. Os juízes são os sujeitos concretizadores das grandes prerrogativas, dos direitos e garantias que a Constituição estabeleceu em favor das pessoas em nosso país e, portanto, hoje a posse de direitos, o respeito a essas situações fundadas na lei e na Constituição, encontram no Poder Judiciário um mecanismo de grande importância na medida em que o magistrado se torna o sujeito concretizador dessas grandes conquistas. Nem sempre o violentador está fora de casa. O abuso sexual doméstico é praticado por pessoa conhecida, o que aumenta a chance da violência se repetir. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O rezoneamento eleitoral traz economia de verbas públicas e aperfeiçoa o atendimento ao eleitor. Em tempos de crise, economizar é a palavra de ordem. Por isso, o TSE determinou o rezoneamento,
uma iniciativa para corrigir distorções na quantidade de eleitores nas zonas eleitorais. A medida funciona assim. Em capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores, o número de pessoas por zona vai variar entre 80 e 200 mil, dependendo da quantidade de moradores com título eleitoral na cidade. Com isso, 70 zonas eleitorais devem ser extintas. Já no interior, aproximadamente 200 zonas vão virar centrais de atendimento aos eleitores e apoio logístico às eleições. A ideia é tirar um pouco dos locais que tem muito, né? Por exemplo, as grandes cidades e municípios muito grandes do sul, do sudeste, que têm muitas zonas eleitorais, que são amplamente atendidas, e remanejar essas zonas, né? Transformar isso para locais de mais deficientes e transformar uma parte disso também em posto de atendimento, para que o eleitor não seja prejudicado. O rezoneamento vai gerar uma economia de 74 milhões de reais aos cofres públicos. Isso vai ser possível com a otimização de recursos. No estado de São Paulo, por exemplo, a menor zona eleitoral era responsável por pouco mais de 80 mil eleitores antes da medida. Já em Araguaína, no Tocantins, existiam 2 zonas eleitorais. A menor tinha apenas 1.300 eleitores. Nós todos vivemos numa constante busca pelo princípio da economicidade, tornar cada vez mais econômica a prestação do serviço público. Buscamos tornar este serviço cada vez mais efetivo e com o menor custo. A obesidade quase sempre é acompanhada por doenças. Nesta segunda reportagem da série sobre dietas, histórias de mulheres que foram obrigadas a perder peso para recuperar a saúde. Obesidade, um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, e a cada dia se torna mais grave. A projeção é que em 2025, 2 bilhões e 300 mil pessoas estejam com sobrepeso e 700 milhões obesos. No Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que mais da metade da população está acima do peso e quase 18% são obesos. É uma doença que leva a outras doenças. A tendência do obeso ter mais tendência a ter 12 tipos de cânceres diferentes. Desde tireoide, ovário, mama, de intestino, de vesícula, de pâncreas, de fígado, doença ósseo-articular, artroses, doenças de coluna, a síndrome da apneia do sono, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, que talvez seja o de maior prevalência, e começa uma lista infinita de doenças graves e severas. Mas a doença cardiovascular é a que mais nos preocupa, porque as pessoas têm morrido realmente de infarto e acidente vascular cerebral, e talvez esse seja o motivo. 2 anos atrás, Suzana levou um susto. Tive um infarto e o médico disse que eu tinha que emagrecer para poder ver meus filhos e meus netos casados. Nem tinha na época, né? Nem tinha na época. Ela pesava 120 quilos. Veja aí nas fotos. Foram muitos anos tentando todo tipo de dieta e nada. Depois do infarto, Suzana tomou coragem e colocou em prática uma receita que todo mundo conhece: dieta e exercício físico. Lá se foram 58 quilos. Agora ela pesa 62, veste manequim 40 e não sai da linha. Minha alimentação é tudo natural. Eu não uso nada industrializado, nada. E exercício é academia, eu faço elíptico, bicicleta, esteira. E quando é no domingo, aí eu corro no meio da rua, porque não tem academia, eu sinto muita falta. Quer dizer que é todo dia exercício? Todo dia, todo dia. Na rua e no trabalho, muita gente não a reconhece. E aí ela diz: Você não está me conhecendo, não? Eu sou a Suzana, a ex-gorda. Agora, o sorriso não cabe no rosto. As pessoas obesas enfrentam problemas de saúde, ficam limitadas em várias atividades e muitas vezes são discriminadas. Apesar de tudo isso, só tomam a decisão de emagrecer quando não há outra saída. A necessidade também fez a dona de casa Michele da Silva perder 20 quilos. Há pouco mais de um ano, ela sofreu um acidente grave na BR-242, perto de Barreiras, na Bahia. Veja só como ficou o carro. Quebrei o pé esquerdo, fraturei o fêmur no meio da coxa, quebrei a bacia
fraturei a fíbula e tive derrame pleural. E a notícia que recebeu do médico não foi nada boa. Que eu tinha risco de perder a perna, poderia não voltar a andar e chegar até a morte, porque entrou água no meu pulmão. Então eu fiquei um tempo internada, usando aparelho para poder respirar, para poder voltar a respirar normal, que eu não conseguia respirar sem a ajuda do aparelho. Michele pesava 120 quilos. Olha aí na foto. A dona de casa passou por várias cirurgias e se recuperou, mas veio para casa de cadeira de rodas. O médico avisou, se não perdesse peso, não voltaria a andar. Seu mundo cai, né? Você pensa que acabou tudo, você prefere a morte, você se pergunta por que não morreu, mas aí depois a família vai te dando apoio, você vai voltando aos poucos, mas é bem difícil. Né? Aí Michele começou uma dieta radical. Na geladeira entraram frutas, verduras, nada de carboidratos. A pizza, o chocolate e os docinhos ficaram no passado. Ela perdeu os 20 quilos em 2 meses. Repare só o antes e o depois. 9 meses depois, a nossa equipe voltou à casa de Michele. Ela agora está andando, mas é preciso contar com a ajuda do marido. É que a dona de casa relaxou na dieta e recuperou 10 quilos. Voltei a comer, voltei a sair, voltei para o shopping, comer besteira, que adoro besteira. Aí engordei 10 quilos. Hoje, Michele está pesando 100 quilos e quer chegar a 70. A motivação agora? Voltar ao mercado de trabalho. E já criou uma frase de efeito. Hashtag fica magrinha. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Para você uma ótima tarde. Até amanhã.